Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para o nosso ouvinte, também para quem nos assiste por imagens. Oi, Vera, boa noite. Meninas, vamos a Brasília. A Samantha Klein está acompanhando as negociações em torno do projeto que amplia a isenção do imposto de renda e o relator, o deputado Arthur Lira, está negociando as emendas. Oi, Samantha. Oi, Débora, Carol e Vera. O relator Arthur Lira disse, inclusive, que vai fazer uma análise hoje, junto com a equipe técnica, as mais de 50 emendas ao texto. A manifestação ocorreu justamente em meio à intensificação da negociação em torno do formato para compensar a renúncia fiscal, que é de aproximadamente 25 bilhões de reais ao ano. Lembrando que o texto deve sim ser pautado nesta quarta-feira. Lira e o presidente da Câmara, Hugo Motta, até participaram de uma reunião da Frente Parlamentar da Agricultura, a maior aqui no Congresso Nacional. Analisar o que é que pode ou não ser incorporado, a depender justamente da caracterização. Em tese, o nosso relatório, por enquanto, está mantido. A nossa relação é de saber exatamente da sensibilidade desse tema, da importância da justiça tributária, e a discussão da compensação é o que eu venho dizendo há vários dias. Tem que ser exaurida, tem que ser discutida, tem que ser massificada o comprometimento de como vai se compensar essa ausência de arrecadação. Nessa reunião, que era uma reunião fechada, eu acabei conversando com alguns lobistas, né? Os chamados RELGOV, Relações Governamentais, a respeito desse tema. E as preocupações giram em torno da compensação. Algumas pessoas me disseram o seguinte: olha, do ponto de vista da tributação das remessas ao exterior, a taxação dos dividendos, a gente vai acabar com o setor de negócios aqui no Brasil. Um outro lobista de uma grande empresa, uma multinacional, ele disse: olha, 60% desses investimentos vem de dinheiro que é de fora, ou seja, dando um peso. Mas pessoas que participaram dessa reunião afirmaram que Lira não se mostrou disposto a modificar esses pontos. E aí, por outro lado, os líderes governistas vão tentar apelar ao máximo, com emendas, por exemplo, como a do PL, que quer isentar sem qualquer compensação quem ganha até 10 mil reais, ou prever o benefício somente para 2027, ou seja, sem auxiliar na campanha eleitoral, que acaba sendo contraditório, pensando nesse benefício aí para a classe média ou classe média baixa. Com vocês. Obrigada, Samantha. Aproveitando que a Samantha já está... Oi, Vera, desculpa. Oi, aproveitando que a Samantha já está com a gente na linha, Débora, desculpa, eu queria já trazer com ela um outro tema que está correlacionado com essa possibilidade ou não da gente votar o IR amanhã, e aí depois a gente pode comentar isso, porque tem aquele movimento da oposição de pressão pelo projeto ou de dosimetria das penas para crimes contra a democracia ou de anistia para os condenados por esses crimes e tentando condicionar a votação do IR à discussão desse projeto. Queria ouvir da Samantha como é que está aí a estratégia do presidente da Câmara, Hugo Motta, para resistir a essa pressão e deixar esse assunto de lado por um tempo. Olha, Vera, de qualquer forma, o assunto da anistia está a mil, a gente pode dizer, nos bastidores. Às vezes nem tão de forma fechada, mas o relator do projeto da anistia, Paulinho da Força, ele segue um périplo de reuniões. Ele deve se reunir ainda hoje com Flávio Bolsonaro, depois senador, depois de ter se reunido com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL.
isso mais cedo. Também estava ali Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que reforçou que o partido não aceita uma flexibilização, ou seja, em torno de redução de penas sem anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o relator está aí com novos encontros, ele ainda deve ter, olha, na agenda dele, ele está reunido neste momento com o PCdoB, que é um outro extremo, que não admite nem redução de penas, portanto a negociação está acontecendo. Também tem uma previsão aí, o próprio Hugo Motta, presidente da Câmara, se reuniu hoje com o presidente Lula e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois de ter dito a Paulinho da Força que conversaria com Alcolumbre sobre um posicionamento dele em relação à redução das penas. Ou seja, Vera, está a todo vapor, paralelamente à discussão do imposto de renda. O que Paulinho disse no ON? Ele disse o seguinte, que falou com Motta, estimou que o texto vai ser apresentado nos próximos dias e espera, sim, votação talvez para a semana que vem. Senado, na conversa que eu tive de manhã com o Hugo Motta, ficou dele combinar com o Davi para que a gente possa pacificar as duas casas e depois, talvez na semana que vem, pôr para votar. Agora, é bom deixar claro que quem coloca para votar é o presidente da casa. Eu só posso, como eu disse, o texto não é uma coisa do fim do mundo, é uma coisa pequena e que meu assessor jurídico que está ali, é o Paulo Poá, com certeza ele poderá fazer em menos de 10 minutos. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. 2 assuntos bem áridos, né, Vera? Mas vamos por partes. Vamos começar falando sobre o projeto do IR. O governo já esperava que a compensação e as exceções, isso daria aí muito mais trabalho, né? Essa discussão seria muito mais trabalhosa. A gente está vendo, como Samantha trouxe, né? Pressão de lobistas, pressão do PL, vai ter pressão do Centrão também, e o grande desafio vai justamente tentar manter o texto do governo. O Lira está comprometido com isso? Ele estava menos comprometido com isso, né, Débora? Ele estava bem disposto a, já no texto, aceitar algumas emendas que tirassem a contribuição maior de quem ganha mais, para passar as compensações para outro projeto, buscando ali outras fontes de recurso e tal. Mas, as últimas semanas, com o desgaste imenso de imagem da Câmara, inclusive com a insistência naquela história de PEC da blindagem e tudo mais, fez com que a capacidade da Câmara de ficar com esse projeto e ainda de passar à sociedade a impressão ou a certeza de que ela está advogando por quem ganha muito, em detrimento de quem ganha pouco e será beneficiado pelo projeto, eu acho que isso tudo tirou um pouco da capacidade, da munição, não só do Lira, mas de todo esse lobby que atua para modificar o projeto, de fazer isso. Então, o governo tem uma possibilidade maior do que há algumas semanas de manter o texto na íntegra. Por quê? Porque tem um texto já em caráter terminativo aprovado no Senado, que garante a ele isso, e porque realmente a Câmara não está com capacidade de fazer gracinha ainda, assim, olha, a gente vai dar uma maciada para o andar de cima. Isso ficaria muito ruim, pegaria muito mal, porque todo o discurso do governo em torno desse projeto do IR é o quê? O da justiça tributária. Eu vi até uma publicação nas redes do deputado Guilherme Boulos, que eu achei interessante para traduzir para o povão o que é o projeto. Ele pega a Odete Reutemann e o motorista da Odete Reutemann, que é o Jarbas. E aí fala, olha, essa aqui é a dona Odete, ela vive dessa maneira, esse aqui é o Jarbas, ele era motorista de aplicativo, agora conseguiu fazer CLT. Tem um projeto na Câmara que se passar o Jarbas não vai mais precisar pagar imposto e a dona Odete vai pagar um pouquinho de tudo que ela tem, que ela usa para fazer corrupção, que ela usa para fazer não sei o que e tal. E o que você acha desse projeto? Então, é um jeito muito simples de traduzir para o povão do que se trata.
E se os deputados começarem a aparecer que eles estão trabalhando em prol da Odete Roitmann, do Marco Aurélio, desse pessoal, para que o Jarbas, a Consuelo, a Raquel se ferrem, não é bom para quem já está com a imagem para lá de arranhada, né? Consuelo agora é diretora trainee, capaz de ser fisgada aí nesse imposto mais alto. Já passou de 5 mil, acho que talvez já tenha passado de 5 mil. Assim espero, né? Carreira ali do 7,300. Diretora trainee, assim espero que ela tenha passado dos 5 mil. Exato. Ô, gente, eu não resisti, a brincadeira com Vale Tudo, mas eu queria falar ainda sobre a tentativa de uma agenda positiva na Câmara, né? Além dessa pauta do imposto de renda, o Hugo Mota resolveu desengavetar um monte de projeto na área da segurança pública, que sabe que é um grande tema, vai ser um grande tema da eleição. É um tema que as pessoas estão de olho, diz que vai colocar em votação, é um pacote. Tem projeto em relação a crimes conhecidos como novo cangaço, tem alteração de Código Penal, lei de crimes hediondos, proteção a policiais, também tem um pacote que altera a lei de organizações criminosas, que altera também crime de obstrução da justiça. Enfim, tem um pacotão aí na área de segurança que ele prometeu colocar para votar, porque sabe que é um assunto popular, e a gente está vendo aí até essa briga por protagonismo na área da segurança, por exemplo, no combate ao crime organizado, né? Até nessa questão da contaminação por metanol em São Paulo, o governo federal, Polícia Federal dizendo que vai investigar se tem participação do PCC, o governador Tarcísio Freitas diz que não, o governo federal tem atuado, tem feito essas operações com a Polícia Federal, Operação Carbono Oculto, para desmantelar ali a área financeira do PCC e do crime organizado, então é um grande tema, né? É um grande tema, mas o perigo de se querer fazer proselitismo ali, ficar bem com a sociedade, achando qualquer coisa e catando e fazendo um pacote, é muito grande, né? Porque são projetos que você tem que ver se eles têm ali uma harmonia entre eles, se eles também dialogam com outras iniciativas que já estão em curso, como a PEC da Segurança Pública, a ideia que também tem sido capitaneada pelo governo federal de se fazer um projeto de lei antimáfia que trata de algumas dessas questões que você listou, como essa da organização criminosa armada e outras. E também parece um pouco irônico, para dizer o mínimo, né, Carol, que eles apresentem esse pacote de quem está super preocupado com a segurança pública quando estão prestes a amaciar para quem foi lá e cometeu crimes contra a democracia. Que não deixam de ser crimes contra a ordem pública. E o que houve no 8 de janeiro, se não foi um atentado bastante violento à segurança pública, à ordem pública, ao Estado Democrático de Direito, a gente não sabe o que seria. Então, a gente fica aí com um discurso meio casuísta para melhorar, para limpar a barra com a opinião pública. Vamos aqui endereçar várias coisas em relação à segurança pública. E lá do outro lado, tentando fazer letra morta de uma lei recém-aprovada e que estabelecia punições duras para quem tentar suprimir a democracia. Então, no mínimo, já tem uma incoerência aí. Em relação a essa disputa por protagonismo na área de segurança, ela tem aparecido em vários momentos, né? Apareceu naquele momento do atentado que tirou a vida do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos, apareceu num momento muito recente, quando foi assassinado o ex-delegado-geral de polícia aqui de São Paulo, o Rui Ferraz, porque a Polícia Federal se ofereceu para ajudar e a Polícia de São Paulo meio rechaçou, dizendo que daria conta de responder ao crime sozinha, e agora a gente viu ali a rapidez com que o governo federal organizou uma coletiva com vários ministérios, e do outro lado o próprio governador indo à frente a público para descartar muito prontamente que haja uma ação do crime organizado, do PCC, nisso, dizendo que é uma adulteração que já normalmente acontece, algo que eu acho que é muito prematuro você concluir, sem nenhuma investigação mais incisiva ainda a respeito, e com os casos ainda em andamento e escalando, e para dizer, olha, a gente aqui já tem uma expertise de atuação contra esse crime de adulteração de bebidas, é um crime que depende também de regulamentação do governo federal. Se a polícia quiser ajudar, a Polícia Federal quiser ajudar,
pode ajudar, mas querendo dizer, olha, aqui quem vai cuidar dessa investigação é a gente. Isso tem como pano de fundo, óbvio, a discussão aí política da sucessão presidencial. Por mais que o governador de São Paulo diga que não será candidato a governador e esteja atualmente insistindo muito na tese de que é candidato à reeleição, o nome dele sempre estará até 2026, até que se define o candidato, colocado como uma espécie de contraponto ao governo Lula, né? O governo de São Paulo é um contraponto natural ao governo do PT, e isso vai continuar sendo dessa maneira, e por mais que o Tarcísio diga que não está na disputa, ele ainda não é uma carta fora do baralho. Caso lá na frente o próprio Bolsonaro entenda que ele é o melhor candidato para vencer o Lula e para garantir a ele aquilo que ele espera, né, que é o indulto, etc., ele vai ser de novo trazido para a disputa presidencial. Então, o pano de fundo dessa disputa por protagonismo é, sem dúvida, a sucessão nacional. Agora, Vera, esse esforço para colocar essas pautas consideradas positivas, né, que tem mais apelo popular, e mais o fato de Arthur Lira ter ignorado essa pressão do PL, tem condição dessas coisas juntas, essas duas coisas juntas, justamente diminuir essa pressão do PL em relação ao projeto da anistia? Eu acho que não diminui a pressão, mas eu acho que tem uma chance do presidente da Câmara, Hugo Motta, dar um leve grito de liberdade, né? Um gritinho ali de independência, dizendo, olha, quem manda aqui sou eu, essas são as pautas que eu decidi votar essa semana e vamos votar. E aí usar os mecanismos regimentais que ele tem para fazer andar a pauta da casa que ele preside, algo que ele não está fazendo nos últimos meses. Desde que a gente voltou do recesso, a Câmara patina, praticamente subjugada por uma rebelião constante da bancada bolsonarista e uma confusão permanente, inclusive com o deputado fora do Brasil, conspirando a partir de lá, gritaria em comissão. É só isso que a gente vê na Câmara, não tem nada de produtivo sendo aprovado ali. E isso ficou muito ruim para o deputado Hugo Motta. Ele é alguém que navega, transita bem nessa área de comunicação, tem bons conselheiros nessa área, e ele sabe que o desgaste foi além do que ele esperava. Aquela conta que ele sempre faz, estou bem para dentro, mesmo que estando mal para fora, o mal para fora ficou muito mal. Então, ele sabe que está na hora de dar alguma resposta. Pode ser que não seja aprovado tudo, mas pelo menos esse do IR, que é aquele, a cereja do bolo, a joia da coroa, eu imagino que ele fará de tudo para que seja votado essa semana, mesmo porque o deputado Arthur Lira está dando entrevista, está indo em almoço de frente parlamentar, então ele também está mostrando que para ele também chegou a hora e não quer perder o protagonismo nessa matéria para um dos seus maiores rivais, que é o senador Renan Calheiros, né? Ainda nessa hashtag prioridades, vem fundão eleitoral de quase 5 bi por aí. A Isa Staciarini tem os números aí para a gente. Comissão Mista de Orçamento aprovou essa reserva aí para o orçamento de 2026, né, Isa? Temos. Isa? Oi, Carol, agora sim, vocês me escutam? Sim. Vamos lá, olha, em um ano pré-eleitoral, o Congresso turbinou o fundo eleitoral, fundão, né? E aprovou o valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o financiamento da campanha no ano que vem. O valor é quase 5 vezes maior do que o previsto pelo governo na proposta orçamentária para o próximo ano, que era de 1 bilhão de reais para o fundão. A instrução normativa publicada pela Comissão Mista de Orçamento hoje prevê que o relator do projeto da PELOA, né, que é o projeto da Lei Orçamentária Anual do próximo ano, o deputado Isnaldo Bulhões, vai precisar adotar as providências para a execução orçamentária, o que inclui, inclusive, eventuais cortes para atender a essa ampliação do fundo eleitoral. Isso porque, pela proposta aprovada, os recursos a mais do fundão vão ter de vir de outras despesas previstas no orçamento do ano que vem, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Ao justificar essa manobra para ampliar o fundão, o relator deputado Isnaldo Bulhões disse que a medida tem como foco
corrigir o equívoco do Poder Executivo e permitir que o financiamento de campanha seja semelhante ao valor destinado em 2024. Agora o texto precisa ser aprovado em uma sessão conjunta do Congresso e tem que ser sancionado ainda pelo presidente Lula, que pode, por exemplo, decidir pelo veto. Lembrando que em 2023 o Congresso também engordou o fundão. Naquela época o governo tinha enviado a proposta para destinar 940 milhões de reais para financiar as campanhas em 2024. Só que os parlamentares subiram para 4 bilhões e 900 milhões de reais, valor que eles querem também para o próximo ano. É com vocês. Obrigada, Isa. Outras despesas vão ter que ser canceladas para que se possa financiar esse fundão. Aí que mora o perigo, né? De onde vai sair o dinheiro? A gente fica assistindo, né, Carol, essa queda de braço. O governo, quando mandou a proposta da LDO, mandou 1 bilhão de reserva para esse fim, né, do financiamento da eleição. Já é um número fictício, já dava para saber que o Congresso ampliaria esse volume de recursos. A discussão que tinha que ser feita num jeito muito mais sério, não ficar numa espécie de leilão, né? Eu te dou 1 bilhão, você vai e replica para 5 bilhões. Entre esses dois volumes tem uma imensidão de recursos e que poderiam financiar muitas outras políticas públicas. É necessário você custear a eleição? Eleição custa caro? Eleição custa muito caro. Isso foi uma opção do Supremo, do Congresso, etc., de fazer um financiamento público de campanha? Foi. Então, tudo isso é verdade. Agora, você precisa de 5 bilhões de recursos? Eu acho que a gente carece de uma auditoria, de um levantamento sério por parte da Justiça Eleitoral, dos tribunais de contas, de como se gasta esse dinheiro, o que poderia ser feito de otimização de recursos para que não se gastasse tanto dinheiro, e não pode ser também uma coisa sem fim, de a cada eleição se aumentar o volume. Agora se está aumentando para aquilo que foi em 2024, mas nós não deveremos nos assustar se quando chegar lá no fim do ano, a votação do orçamento em si, esse volume de recursos subir ainda mais. Com qual justificativa? 2024 era eleição para prefeito, agora tem eleição para presidente da República. Os deslocamentos são muito maiores, maior número de candidatos, muito mais cargos em disputa, é natural que se aumente os recursos. O discurso certamente vai ser esse. Então, 1 bilhão é irreal, mas 4 bilhões e 900 parece muito dinheiro frente às outras prioridades do Brasil em gasto de dinheiro público e de um dinheiro que a gente sabe que está cada vez mais espremido por gastos obrigatórios, espremido por gastos que crescem exponencialmente em outras rubricas e uma dificuldade que o governo já tem de cumprir aquela meta fiscal a que ele mesmo se propôs, né? Muito bem, a gente vai fazer um intervalo, mas antes, deixa eu só fazer um registro. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi reaberto depois de 12 horas e 162 voos cancelados mais cedo. Na verdade, houve um acidente ontem à noite, caiu óleo na pista, por causa disso o terminal ficou impossibilitado de operar. Esses voos foram cancelados no Rio de Janeiro e também em outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, que acaba virando um efeito cascata. Daqui a pouquinho nossa reportagem traz mais detalhes sobre a readequação, a realocação dos voos, né? De como é que vai ser o funcionamento agora que o Santos Dumont foi reaberto. Intervalo e você fica com notícias da sua região. Viva a Voz de volta. Igor Cardim tem informações ao vivo em Brasília sobre a sanção e os vetos também na lei da ficha limpa. Oi, Igor. Oi, Débora. Boa noite para você e para os nossos ouvintes. Pois é, entidades de defesa ao combate à corrupção afirmam que o veto parcial de Lula, a proposta que flexibilizou a lei da ficha limpa, vai provocar uma avalanche de registros de candidatura de políticos caçados e condenados.
Advogados explicam que o presidente manteve o cerne do projeto, que diminui o prazo que um político condenado fique inelegível. Ele manteve, por exemplo, o trecho que estabelece que o prazo de 8 anos de inelegibilidade passa a contar desde a condenação. A lei da ficha limpa determinava que os 8 anos seriam contados a partir do cumprimento da pena. Com isso, centenas de políticos podem voltar ao cenário nas próximas eleições, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-governador aqui do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Lula não seguiu completamente a recomendação do Ministério da Justiça, que pediu o veto a qualquer hipótese de encurtar os prazos de inelegibilidade. Lula, no entanto, vetou o trecho que permitia o efeito retroativo da lei, o que não beneficiaria os já condenados. O veto parcial foi duramente criticado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que afirma que, na prática, o retrocesso proposto pelo Senado foi mantido. Por isso, afirma que vai pedir que o Supremo Tribunal Federal declare a lei inconstitucional. O diretor do movimento, Luciano dos Santos, acredita que os pedidos de registro serão indeferidos, mas haverá uma insegurança jurídica. E aí o nosso entendimento é de que serão impedidos de participar do processo eleitoral, mas concorrerão sub júdice, uma insegurança jurídica, né? E pode inclusive ser candidato e depois indicar um outro no lugar, né? No caso de quem disputa o executivo. São essas manobras que são utilizadas no processo eleitoral, né? Na política como um todo, e que não é salutar, não ajuda, né? Lula também manteve o trecho da lei que limita a 12 anos o prazo máximo de inelegibilidade, mesmo que haja múltiplas condenações em processos diferentes. O presidente só vetou a redução no tempo em que o político ficaria inelegível nos casos de condenação por abuso de poder político e econômico pela Justiça Federal. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Agora, Vera, por que o presidente Lula não seguiu completamente essa recomendação? Porque, no fim das contas, esse era o principal ponto crítico do projeto, né? Pois é, mas eu acho que ele está num momento em que não está querendo se indispor com o Davi Alcolumbre, né? Que tem segurado, matado no peito algumas buchas de canhão lá para o governo. É um aliado com o qual ele conta. Inclusive, o presidente do Senado deverá indicar o substituto do ministro do Turismo, que está de saída do governo por conta da decisão da União de desembarcar. Então, as circunstâncias políticas acabaram ditando essa decisão, Débora. Com esse caso, né, esse caso aí tão colado na história da blindagem, é bom para a gente ter também a clareza de uma coisa que eu venho falando aqui. Não é que o Senado ali a vestal da combate à corrupção, aos abusos dos políticos, que está ali para ser a casa revisora das maluquices da Câmara nesses retrocessos. Essa proposta nasceu por uma orquestração do Senado, essa que reviu aí vários pontos da lei da ficha limpa, que era uma conquista da sociedade, uma lei que nasceu a partir de um projeto de iniciativa popular, que, portanto, era uma lei com muito respaldo social e que vinha sendo atacada aos poucos por decisões, primeiro da Justiça, revertendo condenações, sem que isso ficasse muito claro para a sociedade do porquê dessas revisões, algumas, claro, eivadas de vícios por conta do Ministério Público e da própria Justiça, mas, ainda assim, com muitas evidências e muitas provas embasando, e ainda assim, o caso da Lava Jato, que foi feita a letra morta dela ali, e agora a questão da lei da ficha limpa e todo o retrocesso envolvendo essa conquista da sociedade. O Lula poderia ter surfado nessa onda recente da opinião pública e vetado tudo, mas aí esse veto certamente seria derrubado e ainda isso complicaria as relações no Congresso, que já estão bastante difíceis para o governo, com minorias ali claras e uma dificuldade de compor maioria. Então, falou mais alto o pragmatismo político do que a necessidade de dar uma resposta para a sociedade nesse quesito aí, que é um quesito no qual o PT vem oscilando muito nas últimas décadas, desde o mensalão, tem feito muitas relativizações quanto à necessidade e à importância do combate à corrupção,
tem demorado a dar respostas quando integrantes seus são pegos em casos de corrupção. Então, é um tema que não é tão confortável assim para o governo e para a esquerda. Pelo menos ele vetou aqueles itens que tratavam da retroatividade que poderiam beneficiar nomes conhecidos aí, como o ex-deputado federal Eduardo Cunha, os ex-governadores Zé Roberto Arruda e Antony Garotinho. Mas ainda assim é muito ruim, né? É um retrocesso muito grande. O ex-juiz Marlon Reis, né, que é um dos idealizadores da Ficha Limpa, por exemplo, disse que foram mantidos todos os pontos mais graves do projeto e classificou como péssima. Essa justificativa é apresentada pelo governo para o veto parcial. Reforça que ele... E tem isso que ele mesmo aponta, né, Carol, que é a possibilidade de que essas pessoas usem a lei mesmo com esse veto para dizer que, olha, se existe essa lei, ela deveria retroagir para me beneficiar, que é o que acontece ali, é uma regra geral, né, em termos de lei penal. Ele disse, muita gente vai disputar com o liminar e vai tentar ser beneficiada assim mesmo. E isso certamente é uma coisa que a gente vai assistir. Ele matou a charada e vai acontecer mesmo. Meninas, antes da gente ir para o break, eu só vou fazer uma pausa aqui nos assuntos de Brasília para o Leonardo Rezende, no Rio de Janeiro, registrar para a gente como é que vai ficar a organização dos voos no Santos Dumont agora que ele foi reaberto. Oi, Léo. Oi, Débora. Boa noite novamente. Após 12 horas de caos aqui no Rio de Janeiro, então o aeroporto Santos Dumont foi liberado para pousos e decolagens. Isso aconteceu por volta das 5h25 da tarde. A operação vai ser estendida no horário excepcional para melhorar a operação agora durante a noite dos voos que foram cancelados e reagendados. Só lembrando que o horário de funcionamento do Santos Dumont é das 6 da manhã às 11 horas da noite. Então, portanto, hoje vai ser estendido para atender aqui os passageiros que ainda precisam decolar. Em nota, a empresa esclareceu que esse vazamento de óleo na pista que causou o fechamento do terminal ocorreu por volta das 3 horas da manhã e a substância vazou de um carro, de um caminhão desemborrachador que estava sendo utilizado em manutenção preventiva da pista. Oficialmente, a Infraero informou que logo após o fato foi iniciada a limpeza com produto específico para remoção desse óleo, em conjunto também com jato de água de alta pressão. No entanto, funcionários aqui do aeroporto, a gente trouxe essa informação durante aqui a programação, relataram que não havia o produto necessário no momento exato desse acidente. Olhando aqui agora o painel de voos, Débora, as conexões a partir de 7h25, algumas delas estão com o check-in aberto, para os passageiros poderem embarcar. Alguns voos ainda vão se manter cancelados diante de toda essa intercorrência que aconteceu no dia de hoje. Lembrando que mais de 160 voos foram cancelados durante o dia, 14 conexões transferidas também para o Porto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Foi realmente um dia caótico aqui no Santos Dumont, o aeroporto lotado o dia inteiro, muita gente perdendo compromissos, tendo que agendar voos para amanhã, tentando também reaver aqui os vouchers para alimentação, para poder continuar aqui no aeroporto durante o dia. Agora a situação de momento é de um terminal bem mais vazio do que a gente viu durante o dia, mas ainda eu vejo algumas pessoas com quem eu conversei mais cedo, ainda nos guichês aqui das companhias, para tentar ainda reaver essa situação que aconteceu mais cedo, mas a intercorrência foi resolvida e a operação aqui do Santos Dumont, então, vai ser normalizada ao longo da noite e também para amanhã. Débora. Obrigada, Leonardo Rezende, pelas informações. Agora sim, intervalo. Voltamos na sequência com mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Isa Staciarini tem mais informações aqui pra gente. O presidente Lula afagando o Congresso. Pois é, Débora, exatamente isso. Depois do mal-estar com o Congresso por causa das discussões em torno de uma anistia ampla, geral e restrita para os golpistas e também da aprovação do projeto da prerrogativa, e das mudanças na regra da lei da ficha limpa, o presidente Lula acabou fazendo hoje um afago aos parlamentares e almoçou com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Depois, hoje à tarde, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que o Congresso votou ao longo desses 3 anos
tudo aquilo que o governo precisava que fosse aprovado e frisou que quem disse que deputado e senador não trabalha precisa reavaliar o discurso. Lula afirmou que na história poucas vezes um presidente teve uma relação tão exitosa com a Câmara e com o Senado e frisou que foi eleito com uma base só de 70 deputados em um universo de 513, mas conseguiu até agora aprovar tudo o que fosse necessário. Ele afirmou ainda que às vezes pode ser que haja rusgas ou divergências, mas que o essencial até agora foi feito. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Não sei se a paz total, a paz mundial vai ser alcançada, né, Vera? Mas diminuir as tensões, isso é necessário, né? Muito necessário. A gente tem assistido aí, né, Débora, essa escalada de tensões e sim, o presidente também tem uma necessidade de governar, principalmente no ano eleitoral. Ele vai precisar que sejam aprovados projetos ali de interesse do governo e com o desembarque constante de legendas do centrão da sua base, isso pode se tornar bastante difícil, bastante inviável no ano que vem. O manejo do orçamento no ano que vem vai ser uma coisa bem complexa, porque a gente vai ter deputados e senadores lutando para manter todas as prerrogativas, inclusive da obrigatoriedade das emendas, o seu caráter compulsório ali, aumentar o fundão eleitoral, como a gente acabou de ver no bloco anterior, e o governo fazendo o possível e o impossível para cumprir aquilo a que ele se dispôs, ou seja, fazer um déficit zero num ano eleitoral, e fazer uma isenção de impostos que não gere perda de arrecadação. Então, é um equilíbrio muito complexo que vai obrigar a que se tenha uma boa relação com o Congresso. Isso aí pode ser facilitado caso a popularidade do Lula melhore, como ela vinha melhorando. Houve um certo estancamento dessa melhora, ele parou num patamar ali que é ali um meio do caminho entre uma desaprovação e uma aprovação, mas caso ele melhore, aí talvez impelido pela história da negociação com os Estados Unidos, o discurso da soberania, a própria aprovação do projeto do IR, isso facilita o trânsito com o Congresso, aumenta o número de partidos, de deputados e senadores que vão ter interesse em estar deste lado do governo numa disputa presidencial, ainda mais se a direita continuar dividida, convulsionada, sem conseguir definir um candidato. Então, acho que o Lula está mirando nisso, em melhorar as relações dele com o parlamento, principalmente com esses deputados que vão estar na ponta fazendo campanha, tendo já em vista o ano eleitoral. Desculpa. E até porque essas costuras nos estados, né, Vera, são muito complexas, né? Ainda que esses partidos do Centrão tenham sinalizado com o desembarque do governo, né, União Brasil, PP, Republicanos, como você disse, pelo menos partes desses partidos nos estados devem apoiar o Lula, né? Principalmente no Nordeste, né, Carol? No Nordeste, as seções desses partidos, de alguns deles, não de todos, tem ali vasos comunicantes com partidos da base, com o PSB, com o próprio Lula. Também em Minas, atrair o PSD de dado é uma missão importante, a que o presidente está dedicado, está tentando convencer o Rodrigo Pacheco a ser candidato ao governo. Ele não está lá muito entusiasmado com a ideia, mas essa costura continua. Então, tem articulações nesse sentido acontecendo em vários estados. Aí no Rio, Eduardo Paes pode ser candidato e ele ainda está no PSD, a gente não sabe se vai permanecer, mas ainda está. Ele também está fazendo alguns acenos à direita, ninguém sabe se ele vai querer estar ali com esse peso, né, nas costas de, no estado do Bolsonaro, ser o candidato do Lula, mas ele sempre teve uma boa relação com o Lula até aqui. Então, são costuras que vão exigir do presidente esse poder dele de negociar e muitas vezes, como você bem notou, caso a caso ali, estado por estado, construindo palanques que podem ajudar em uma reeleição que talvez tenha o mesmo contorno de 2022, ou seja,
uma eleição que vai ser disputada voto a voto, e que pode não ter uma diferença muito grande entre Lula e o candidato da direita. O Eduardo Paes é a verdadeira frente ampla, minha amiga. Vai de Pastor Malafaia a Lula sem o menor problema, até porque a direita está muito dividida aqui no Rio, né? Não tem uma candidatura clara. Vera, antes da gente... Oi, fala. Não, era isso mesmo, que ele é a própria frente ampla. Exatamente. Tem tempo para mais um assunto, porque o ministro Gilmar Mendes do Supremo, decano do Supremo, falou hoje sobre a questão das sanções contra autoridades brasileiras. Ele defendeu que o Congresso, inclusive, avalie uma lei anti-embargo para proteger autoridades contra sanções. O Igor Cardim conta pra gente. Oi, Igor. Oi, Carol. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, defendeu que o Congresso Nacional avalie uma lei anti-embargo no intuito de proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções de outros países, como a Lei Magnitsky. Após o evento do LIDE, nesta terça-feira, o ministro do Supremo também afirmou que o STF superou o complexo de vira-lata em relação às respostas do governo e da Corte às sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quanto à lei anti-embargo, Gilmar Mendes defendeu uma proteção mais ampla, não só para os ministros do STF, e sugeriu como exemplo que já foi feito na Europa. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. O ministro Flávio Dino também estava no evento e, perguntado sobre o projeto alternativo à anistia, que prevê redução de penas, ele afirmou que não há nada de errado em mudar parâmetros para penas. A dosimetria sempre é compartilhada entre o legislador e quem aplica a lei. Se o legislador vai mudar os parâmetros, que eu não sei se mudará, é claro que isso influencia na atividade do Poder Judiciário. E não há nada de errado nisso, porque sempre é assim. Em meio a tudo isso, ainda há aquela expectativa pela possibilidade do ministro Luiz Roberto Barroso sair da corte. Ele diz que vai fazer um retiro, né, Carol, no fim desse mês, antes de decidir sobre a saída. Volto com você. Obrigada, Igor. Diz que está avaliando, né, que tem outros espaços possíveis, mas não disse nem que sim, nem que não. Por enquanto fica, mas estuda talvez antecipar a aposentadoria. Hoje parece que é o dia dos afagos, né, Vera? Todo mundo falando em harmonia entre os poderes. Aquela coisa fácil de falar e difícil de concretizar. É que nem eu. Toda segunda-feira faço uma lista. Essa semana eu não vou consumir doce, álcool, farinha e refrigerante. Aí eu vou falhando miseravelmente em todos os itens até o final da semana, até começar tudo de novo. É aquele trabalho de Sísifo, que nunca acaba. Você rola a pedra molhando acima só para ver ela rolar morro abaixo logo em seguida. A harmonia entre os poderes está mais ou menos nessa mesma categoria dos meus itens de dieta. O discurso do Fachin era tão cheio de boas intenções quanto a minha lista de início de semana, mas talvez... Eu hoje já arrisquei um dos itens. Eu comi um pão lá, maldito. Terça-feira, hein? Semana sem farinha. Falei, puta, terça-feira já sucumbi. Imagina o Fachin, a essa altura já está rolando treta entre os poderes, no dia 1 dele também. E não, essa coisa de lei anti-embargo a que o Gilmar se refere é muito complexa, porque o Brasil é signatário de uma série de tratados e tem que seguir algumas dessas leis que têm aí alcance global, tipo a Lei Magnitsky. Você pode até criar mecanismos para que ela não incida dentro do território brasileiro contra cidadãos brasileiros que não têm todas aquelas imputações que a lei fala, mas você não pode impedir que os Estados Unidos apliquem no seu próprio território, e assim vale para uma série de outros embargos, inclusive o tarifácio. Não imagino como o Brasil
pudesse fazer uma lei que salvaguardasse, por exemplo, o Brasil, o Supremo pudesse pensar, né, ajudar a fomentar uma lei porque o Supremo não faz leis, quem faz leis é o Congresso, que se contrapusesse, se interpusesse diante do tarifaço. Acho uma coisa bem complexa e meio exótica ali, teria que ver como que funcionaria. Hoje tem episódio decisivo de Vale Tudo, quero ver o que você vai jantar. Também não vai ser uma saladinha, né? Pois é, eu tinha pensado em só tomar um caldo de ossos e fazer jejum intermitente até amanhã, mas com esse filho aparecendo, vai rolar não. A gente já sabe. Depois eu informo no nosso grupo se eu resistir ou sucumbir. Muito bom, hoje vai ser um capítulo cheio de expectativas, né? Todo mundo aqui ansioso para chegar em casa para ver o capítulo de Vale Tudo. Já levamos spoiler oficial da Globo, divulgou as imagens. Não, mas uma novela não tem spoiler, gente. O noveleiro raiz, a gente ia atrás da revista para saber o que ia acontecer. Esse negócio de spoiler é coisa de série. Não. Essa tem spoiler novela, porque é um remake que muda a história, então a gente não sabe. Não, mas digo assim, o noveleiro raiz, ele não fica chateado com spoiler. Ele busca o spoiler para poder assistir, gente. É outra cultura. Mas você sabe que ontem, no cenas dos próximos capítulos, eu imaginei, porque apareceu a Heleninha pedindo para tia Celina reunir todo mundo na casa. Mas você viu que eles omitiram a parte pan. E agora não, sim, mas conforme o que tinha acontecido antes, eu falei, será que... E foi. Tinha resumo da semana, gente. A revista da TV não tinha, eles esconderam essa parte, mandaram um resumo da semana meio mequetrefe ali. Não, tudo bem, enfim, mas a gente já tá falando da cultura, né? Só vale isso. Não tem que reclamar de spoiler não, gente. A gente quer saber, né? Até amanhã, então. Tchau, gente. Até amanhã.